Bora que já deu tempo demais. Já deu tempo demais. Deixa eu ver aqui como nós estamos aqui. Essa semana fecha. Essa semana fecha a frente 3, né? É 3 que fecha? Isso? Sei lá. Mais perdido que cego em tiroteio. Estamos aqui. Nós estamos aqui. A frecha frente 2. Fecha a frente 2. Isso. Aí vamos ver aqui. Aí semana que vem não arrebenta com a frente 3, que é fácil. Parte de retas. Depois na outra semana a gente arrebenta com a frente 4. São, acho que é a parte de sólidos aqui. Essa frente 4 aqui, se eu não me engano. Tranquilinho. Vamos ver o que estão falando aí. Estão falando aí na bodega. Não aparece. Cacete. Olha lá. Caiu aqui, Guilherme, mas eu voltei. Opa! Estamos dentro, estamos dentro. Então vamos embora. Bom, ontem eu já comentei sobre o teorema de Jacobi. Aquilo que você me perguntou lá, Alice, é aquilo que eu estava tentando explicar ontem, tá? Que você pode combinar linhas, colunas. Quando eu falo linha, pode ser coluna. Quando eu falo coluna, pode ser linha. Você pode combinar, igual a gente faz com sistemas. A gente pega lá um sistema, multiplica uma equação por -1 e soma na outra. Multiplica uma equação por -2 e soma na outra. Então, Jacobi conseguiu provar que se você fizer isso num determinante, você não altera o determinante, que foi onde eu acabei a aula ontem. Tá? Para que a gente vai usar essa merda? Se o cara inventar um determinante gigante, como eu mostrei ontem para vocês. Então, Jacobi é quando o cara inventa um determinante gigante, com números muito grandes, e aí a gente tenta diminuir ele. Porque fazer XO ou fazer Laplace, às vezes, não compensa, com um determinante muito grande. E aí tem um exemplo que o cara inventou, óbvio. Tá? O cara inventou aí, que é esse exemplo 2 aqui, que eu já comentei ontem. Você não vai conseguir, e mesmo com calculadora vai ficar gigante. Até com calculadora a gente pode errar. Então, se a gente não aprender que a gente pode combinar uma linha ou uma coluna, a gente não vai conseguir fazer esse determinante. Não é de vestibular? Não. Mas pode aparecer, ué. Então, aqui foram feitas várias combinações. Várias combinações para reduzir esses números. Então, a primeira combinação que foi feita é copia a primeira coluna. Esse é o teorema de Jacobi. Aí você multiplica ela por -1 e soma na segunda coluna, que você não vai alterar o determinante. Então, você pode fazer o que você quiser. Em termos de multiplicar por -1, multiplicar por -2, dividir por 2, dividir por 3. E eu multipliquei por -1 e somei na terceira. Então, perceba que a coluna que você está multiplicando, você só copia ela.
Bom, já deu uma diminuída, mas ainda tem números grandes. Então, agora a gente vai combinar as linhas. Então, eu copiei a primeira linha, aí multipliquei ela por menos 2, somei na segunda. Então, você multiplica ela inteira, igualzinho você faz em sistemas. Pode ver que a segunda já ficou bem piniquiquinha. Aí multipliquei ela por menos 3, somei na terceira. Pode ver que a terceira ficou muito pequenininha. E aí eu consigo fazer. Então, Jacobi serve para isso. Para pegar um determinante grande e fazer ele menor. Só. Mais nada. Tá? Vamos continuar. Agora vamos aprender a resolver. É claro que Laplace e Chiot podem ser usados para determinante 3 por 3. A gente não usa, mas pode. Tá? Então, vamos conceituar Laplace. Eu só uso Laplace quando tem um monte de zeros. Depois vocês vão ver por quê. Se não tiver um monte de zeros e o cara não mandar, resolva por Laplace, eu vou fazer Chiot. Porque é assim, 4 por 4, 5 por 5, eu uso. Laplace, Chiot. Eu nunca vou usar Jacobi, a não ser que os números sejam muito grandes. Então, vamos lá. Primeiro eu preciso aprender a formulinha de cofator. Então, cofator é uma fórmula que também é usado na matriz inversa. Então, um dos jeitos de calcular a matriz inversa é usando cofator. Tudo bem que a gente nunca usa. No vestibular mesmo, a gente nunca usa. Porque não cai matriz 3 por 3. A não ser para calcular determinante. A formulinha do cofator é menos 1 I mais J vezes DIJ, onde DIJ é um determinante que se obtém eliminando a linha I e a coluna J. É facinho, tá? Para a gente calcular, usando o teorema de Laplace, a gente vai escolher uma linha ou uma coluna. Uma linha ou uma coluna. E vai fazer elemento vezes cofator, elemento vezes cofator, elemento vezes cofator. Então, por que eu, Gleisi, só uso quando tem um monte de zero? Senão a gente vai ficar até amanhã. Se eu tiver uma linha que tem um monte de zeros, se o elemento for zero, eu não preciso nem calcular o cofator. Então, por isso, eu só uso quando tem um monte de zeros. Certo? Então, vamos fazer um usando o cofator. Depois a gente fala de Chiot. Chiot já não tem fórmula nenhuma, tá? Então, vamos procurar um que tem. Tem um que ele forçou a gente a resolver por Laplace. Tem coisas, tá? Tem exercício aí, gente, que o cara inventou que eu não vou nem comentar. Por quê? Porque são exercícios ruins. Eu vou focar em Laplace e Chiot. Tá? Então, esse exercício 1, ele forçou a gente a fazer por Laplace. Então, vamos entender como é que faz. Eu faria Chiot, mas ele forçou a gente a fazer por Laplace. Então, vamos entender o que é a formulinha do cofator. Então, a formulinha do cofator, a gente vai, para calcular o cofator do elemento A2, 2, a gente vai pôr na fórmula menos 1 elevado a I mais J, 2 mais 2. Aí a gente elimina a segunda linha, segunda coluna. Esse é o DIJ que eu escrevi ali. Então, é a fórmula. O cofator é uma fórmula. Menos 1, 2 mais 2. Elimino a segunda linha, a segunda coluna e copeio o resto. Qual a ciência de Laplace? Que também vai ser de Chiot. Pegar um determinante 4 por 4, fazer ele virar
3 por 3. Porque 3 por 3 eu sei fazer. Então, eliminei a segunda linha, a segunda coluna. Fica 2, 3, 4. 3, 6, 2, 4, 5, 3. Aí faz a continha do determinante, que vocês já sabem fazer mais do que eu. Achei o cofator A22. Agora eu vou fazer o A23 que ele pediu. Você pode calcular qualquer cofator. O item A não tem nada a ver com o determinante ainda. Agora vamos calcular o A23. Então, A23, você vai usar a fórmula menos 1 I mais J, 2 mais 3, elimina segunda linha, terceira coluna. Aí sobra 2, 1, 4, 3, 1, 2. Nossa, eu estou enxergando hoje, gente. De longe, sem. Nossa! Melhor você ver seu olho em inglês, tem coisa estranha aí. Nossa. Não, pode sair. Quem for sair na rua, saia de guarda-chuva de praia, guarda-sol. 403. E aí, esse é o cofator. Não tem nada a ver com determinante ainda. Determinante vai ter no item B. Para calcular o determinante de M, é uma 4 por 4. Então, tem que escolher se eu vou fazer Laplace ou Chiot. Como ele mandou a gente calcular os cofatores, nós vamos fazer por Laplace, óbvio. Então, já vai escolher aqui. Então, veja a teoria. Eu escrevi bem a teoria ali, para vocês terem onde olhar, que às vezes o professor não escreve a teoria e o aluno não sabe onde olhar. Então, o determinante seria, eu escolhi a segunda linha porque ele mandou a gente calcular os cofatores da segunda linha. Então, seria elemento vezes cofator. Então, veja como é interessante quando tem um monte de zeros. Elemento, 5 vezes o cofator, mais elemento vezes cofator. Ela já está resolvida lá na apostilinha, mas eu estou fazendo aqui de novo, porque sempre é legal o aluno olhar, mais elemento vezes cofator. Então, Laplace não tem segredo. Laplace é escolher uma linha ou uma coluna. É óbvio que eu uso quando tem um monte de zero por causa disso aqui, ó. Zero vezes qualquer coisa é zero. E aí, por que eu falei que o cara levou a gente a fazer Laplace? Porque no item A ele pediu o A22 e o A23. Então, é só substituir os valores. O que você achou aqui? Menos 23 e 11. E achar o determinante. Então, esse é Laplace. Esse é Laplace. Tudo bem? Então, a teoria está bem escritinha, vocês têm onde consultar, tá? Eu posso escolher coluna, professor? Pode. Pode escolher o que você quiser. Você pode escolher linha ou coluna, mas é uma só. Então, procura usar Laplace quando tiver uma linha ou coluna com um monte de zeros. Beleza? Tá. Agora, no Chiot, gente, eu cansei de corrigir prova, tá? Cansei de corrigir prova com o cara, o professor ou o livro ensinando, igual o cara fez aqui, o estagiário, tá? Então ele pegou e fez com o número 1 aqui embaixo. Eu cansei de corrigir prova e o aluno errar, porque o aluno tem muitas dificuldades de fazer com o número 1 na posição que está.
Então, eu, Gelésio, trabalho no Xió com o número 1 aqui. Porque toda a teoria de Xió é em cima do número 1. Então, eu só vou trabalhar com o número 1 na posição A1. Ai, professor, e se ele não estiver lá? Nós vamos levar ele para lá. Então, se ele não estiver lá, a gente pega, troca a linha com coluna troca lá e leva ele para lá. Não esquecendo que quando eu troco uma linha com outra, muda o sinal do determinante. Então, essa é a técnica que, quando eu corrijo prova, eu vejo que o aluno consegue fazer. Agora, lá no meio, pode fazer do jeito que você quiser, o aluno não consegue fazer. Ele erra sinal, erra multiplicação. Então, vamos ver aqui. Então, a teoria está aqui, ó. Eu fiz um 3x3, porque pode usar para qualquer um, tá? Então, você vai trabalhar com o número 1 aqui na posição A11. Aí você vai brincar. Então, eu escrevi a teoria, porque os livros não gostam muito de escrever essa teoria. Então, eu escrevi. Aí você elimina. O número 1 estando aqui, você elimina. Primeira linha, primeira coluna. Aí copia o D, o E, o G e o H e vai tirar de essas multiplicações. C vezes A, está aqui. C vezes B, que está aqui. Então, a teoria está aí para você vir consultar. Porque às vezes tem dúvida como é que faz. Então, eu escrevi a técnica que é usada para calcular. 4 por 4, mesma coisa. Aí, G menos F vezes A, F vezes B. Então, aqui é a parte teórica. Extremamente importante. Tá? E aí, a gente abaixa a ordem, que é a técnica usada por Chiot e Laplace. Tem um 5 por 5, tem que abaixar 4 por 4, depois abaixar 3 por 3. Então, aí que é a importância de a gente ter um resuminho, de a gente ter onde consultar, porque às vezes o livro ele não dá tudo mastigadinho assim. O livro até escreve do jeito matemático, mas às vezes muito complicado para o aluno. Você vê o jeito que o estagiário resolve ali. Vamos ver aqui um que eu fiz por Chion. Que eu acho que é aquele grandão lá, tá? Lá, lá, lá. Acho que é esse um aqui. Aí, não. Aí esse aqui é o que nós fizemos agora. Que ele pediu o cofator, tá? Esse um é para alterar, viu? Esse 2 aqui. Que eu acho que é o próximo que a gente vai fazer, que dá para fazer Chion. É. Altera, gente. Altera ele, tá? Começa daqui já, ó. Começa desse ponto aqui, ó. Começa desse ponto aqui. Ou desse aqui, ó. Tanto faz. Tá? Deixa ele pronto aqui para a gente fazer Chion. Porque, primeiro que o cara inventou, segundo que ele faz mágicas aqui, e mágicas que o aluno não sabe fazer. Tá? Então, alterem ele aí para começar daqui, ó. Começar da onde a gente vai conseguir fazer Chion. Tá? Então, esse aqui a gente não vai ter que mudar o número 1 de lugar. Então, é daqui que vai começar o exercício. Ó. Então, você vai alterar e vai começar daqui. Ó. 2x mais 6 vezes 1, 1, 1.
1, 2, 5 menos 1, 1, x3, 1, 4, x menos 3. Então, vamos entender como é que é a técnica de Chió. Esse, o número 1 está aqui. Então, é só eliminar a primeira linha, a primeira coluna. E aí você copia tudo que sobrou com o menos. Não pode esquecer do menos. É sempre menos, professor? É. Aí você vai 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 3. Aí vai para a segunda aqui, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 3. E vai para a terceira, a mesma coisa. Aí você faz a continha. Vai ficar 2 vezes x mais 6 vezes 1, 4 menos 4. 0, x menos 1, 0. 0, 3, x menos 6. E aí cai num determinante de terceira ordem. Que vai ficar assim, 2x mais 6 vezes x menos 1 vezes x menos 6. Ninguém precisa fazer distributiva, né? Porque um produto é igual a zero quando seus fatores forem zero. Então, x mais 6 é igual a zero, x menos 1 é igual a zero, x menos 6 é igual a zero. Esse não é o melhor exemplo. Tá? O exemplo 3 eu fiz por Chió, que é aquele grandão lá, que ele fez com o número 1 lá no meio. Então, parece que ele pediu por Chió. Então, aqui nós vamos fazer o quê? O número 1 não está aqui, professor. E agora? Esse é uma troca só. Você só vai trocar a primeira. Eu troquei a primeira com a terceira. Primeira linha com a terceira linha. Só não pode esquecer de colocar o menos aqui na frente. Toda vez que você troca uma linha com outra, o determinante troca de sinal. Então, você põe o menos lá na frente. Aí já pode fazer Chió. Número 1 está aqui, bonitinho. Não façam com ele no meio, se vocês não quiserem errar. Copia 3, 12, 3, 1 e vai multiplicando. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 17 vezes 2, 17 vezes 1. Mantém o menos lá fora. Resolve o determinante. E aí, achei o valor. O B, nós vamos ter que fazer duas trocas. Então, primeiro eu troquei a primeira coluna com a segunda coluna. Então, o determinante ficou negativo. Mas o número 1 não está aqui ainda. Agora eu troquei a primeira linha com a quarta linha. Agora o número 1 veio aqui. E aí, é só fazer. Assim, eu já tive vários indicativos que o aluno consegue fazer. Mas ele não consegue fazer do jeito que está aqui. Ou ele erra o sinal. Então ele faz, o estagiário faz aqui com o número 1 lá no meio. Vira uma baderna. Então vejam, tá? Possível fraude. Só aparece isso agora. Possível fraude. Então vejam direitinho o jeito que eu fiz, tá? Vejam direitinho o jeito que eu fiz, ó. Com o número 1 na posição A1. Então essa provavelmente é uma mudança. Que os livros não fazem assim, mas eu faço assim. O Bongiorno também faz. O Bongiorno não faz com o número 1 lá no meio. O Bongiorno também troca. Tá? Aqui temos, continuando, o Teorema de Binet. Então, temos aí o Teorema de Binetzinho, que eu expliquei ontem. Temos o exercício 5, que é super fácil. E temos Vandermonde. Então, Vandermonde cai, professor. Olha. Difícil cair Vandermonde. Tá? Faz muitos anos que eu vi cair. Porque Vandermonde
é uma coisa super específica. Eu pus a teoria aqui também, ó, de um 3x3. Vandermonde tem uma linha ou uma coluna de 1. Aí tem uma outra coluna ou uma outra linha. E depois a outra que é o quadrado da anterior. Se for 4x4, tem uma outra que é o cubo da anterior. Então você vai trabalhar sempre com a segunda linha ou segunda coluna. E vai fazer essa continha. B menos A, C menos A, C menos B. Isso é no 3x3. O da apostila é 4x4. Vocês vão ver que não muda nada. Então você vai vir aqui, ó. Ah, como é que eu sei que é Vandermonde, professor? Como é que eu sei que é Vandermonde? Como é que eu sei isso, professor? Você sabe, olhando aqui, ó. A terceira linha é o quadrado da segunda. A quarta linha é o cubo da segunda. Então, Vandermonde só pode fazer nesse caso. Por isso que não cai quase nunca, né? Então você vai escolher a segunda linha e vai fazer a continha. 4 menos 3 vezes 5 menos 3 vezes 5 menos 4 vezes 6 menos 3, 6 menos 4, 6 menos 5. Isso já é o valor determinante. Aí você pergunta, mas como que esse filho da puta conseguiu chegar nisso aí? Gente, não tinha televisão, a mulher não queria dar mais para ele, então ele não tinha o que fazer. Ele ficava brincando. Posso fazer por Xó? Pode. Claro que pode. Mas é óbvio que o Vandermonde sai mais rápido. Porque os números são meio grandes. Mas pode fazer sim. Pode fazer por Xó. Então você sempre tem. Como esteio da coisa, Xó Laplace. Então o esteio da coisa é Xó Laplace. Xó Laplace. Belezinha? Então, na última aula a gente volta com a inversa